Boa tarde a todos que nos acompanham. Mais uma vez quero agradecer a oportunidade de poder compartilhar algumas ações importantes da cidade de Blumenau. Hoje nós vamos dividir a nossa coletiva em dois momentos, nos quais nós queremos compartilhar com você que está nos assistindo algumas ações, primeiramente nos nossos investimentos em contenções e drenagem, que foram grandes, em especial nos últimos 2 anos e meio praticamente, que tivemos várias ações, vários investimentos em prol da comunidade, resolvendo situações e problemas antigos que se apresentam na cidade de Blumenau. Boa parte desses problemas oriundos de 2008, que estavam encravados nas encostas, nos ribeirões e na realidade do nosso povo e da população de Blumenau. Para tanto, nós queremos trazer aqui um resumo dos nossos investimentos em contenções e drenagem e a manutenção permanente dos ribeirões de Blumenau, que foi uma ação obcecada nos últimos tempos, que eu desenvolvi enquanto prefeito da cidade de Blumenau, cobrando da nossa equipe que a gente pudesse desenvolver essas ações. Dentre isso, são quase 100 obras e ações ou intervenções em 34 bairros de Blumenau ao longo dos últimos 3 anos, para garantir uma segurança diferenciada para a população em caso de enxurradas, enchentes e outros fatores climáticos que aqui são, não posso dizer normais, mas que fazem parte, de certo modo, da realidade da cidade de Blumenau. E nessa apresentação vamos trabalhar com obras de contenção, desassoreamento, drenagem, macrodrenagem, obras em execução e projetos, melhorias em zonas de especial interesse social. Vocês vão entender o porquê que essas melhorias fazem parte desse processo de drenagem e de macrodrenagem e de contenções, inclusive, e obras de melhoria, entre elas a abertura da ligação da Velha Garcia, que tem tudo a ver com essa questão de contenções, inclusive. Primeiro, as obras de contenção. Vamos apresentar aqui um panorama rápido, sem me alongar muito na explicação, de uma série de obras importantes que realizamos ao longo desse período. As obras de contenção são obras que têm como objetivo estabilizar encostas, que é normal na cidade de Blumenau, recuperando o local afetado e impedindo a ocorrência de novos deslizamentos. É um trabalho interligado entre a Defesa Civil, Secretaria de Serviços Urbanos e a Secretaria de Obras. Aqui eu quero destacar o trabalho do nosso secretário de Defesa Civil, Coronel Menestrino, que hoje é aniversariante do dia, inclusive. Quero aqui de público dar os parabéns para ele aqui, em frente para toda a cidade de Blumenau. Secretário Edson Brunson, secretário de Obras, e o secretário Mica, que é o secretário de Serviços Urbanos, e também de SAMAI, que trabalham interligados, juntamente com também a Secretaria de Mobilidade Sustentável e projetos especiais, onde isso está absolutamente vinculado. Dentro dessas obras de contenção, são melhorias em 26 pontos, de 20 bairros que foram realizados. O investimento aproximado aqui de recursos próprios, de RDC e outras ações do governo federal e nossas, de 18 milhões de reais. Entre elas aqui o mapa, para vocês verem onde estão pensados e feitas essas obras, ou seja, por toda a cidade de Blumenau tivemos essas obras acontecendo. E aqui vou mostrar algumas. Por exemplo, a retirada das rochas da rua Walter Berner, no bairro Boa Vista. Aqui uma obra importante, que não foi só recolher a rocha, como muitos ainda colocaram, mas sim fazer toda uma contenção para que não continuasse caindo as rochas nesse local. Aqui também, retirada de rochas na rua José Isidoro Correia, no bairro Ponta Aguda, uma obra importante que aqui, se não me falha a memória, essa obra deu a condição de moradia de 6 famílias de permanecerem nas casas ali existentes. 6 casas continuaram sendo habitáveis frente a essa obra e esse investimento da Defesa Civil. Contenção e enroncamento na rua Norberto Ceará Oise, no bairro Escola Agrícola. Construção de encosta na rua Teodoro Otto, no bairro Vila Nova, uma encosta importantíssima que foi feita. A implantação da contenção na rua Almirante Tamandaré, no bairro Vila Nova. Desculpa. Precisei tomar água.
Implantação de contenção na rua Almirante Tamandaré, no bairro Vila Nova, uma contenção importante também para aquela comunidade. Implantação da contenção na rua Emorés, ali no bairro Garcia. Implantação da contenção na rua Erundina dos Santos, no bairro da Glória, uma obra importante e obra de qualidade, de estrutura garantindo a proteção das casas logo acima também. Implantação de contenção na rua Manuel Salvador, no bairro Boa Vista, também obra extremamente importante de qualidade para aquela região. Implantação da contenção na rua Progresso, no bairro, ali na proximidade, em frente à Ponte Preta, quem atravessa a Ponte Preta, olha para essa obra todo dia. Implantação da contenção no Morro do Arthur, uma obra esperada há muitos anos, um acesso, nem ônibus ia para o Morro do Arthur. No momento que a gente entregou essa obra, 130 famílias passaram a ser servidas novamente por ônibus, uma obra aguardada há muito tempo pela comunidade, fruto ainda de ações recentes, mas desde 2008 com sérios problemas nesse acesso. Execução do muro de contenção e reparo na cabeceira da ponte da rua Rui Barbosa, no bairro Progresso, importantíssimo também, uma reivindicação antiga daquela comunidade, fruto de ações que aconteceram ali há 2 anos atrás, quase 3 anos atrás. Implantação da contenção no arrancamento da rua Gustavo Maier. Aqui a rua Gustavo Maier, as crianças andavam no meio da rua para poder ir para a escola. Hoje a gente fez a recuperação, tem calçada, fruto de ações da tragédia de 2008, e a comunidade estava esperando, nós investimos ali, resolvemos o problema dessa comunidade. Implantação de contenção e roncamento da rua Progresso, no bairro Progresso, ali na demanda desde 2008, também muito próximo à curva do cemitério, um pedido antigo daquela comunidade, calçada feita, entregue à comunidade. Implantação da contenção na rua Carolina Vicentina, no bairro Velha Central, uma obra também importante naquela comunidade. Implantação e contenção da Herman Bartel na Velha Central, ali também uma necessidade antiga daquela população de resolver um problema e que atingiu aquela comunidade, foi resolvido, inclusive os moradores abaixo tiveram a proteção da sua casa frente a esse cenário. Essa aqui é uma implantação da contenção na rua Maria Zaib, protegeu as casas, a parte acima e também a casa, a parte embaixo, que agora está protegida, as famílias aí podem residir com toda a tranquilidade. Melhoria do enroncamento na rua da comunidade, no bairro Velha Grande, também uma necessidade de subida de acesso daquela comunidade. Implantação da calçada em terreno público, onde não havia travessia de pedestre na rua Franz Folles, rua Franz Miller, no bairro Velha Grande, também um pedido antigo daquela comunidade. Enroncamento na rua José Pedro Tais, no Salto Vaispa, também um pedido importante daquela comunidade, próxima à igreja luterana naquele local. Implantação de contenção no enroncamento da rua Frida Krieger, no bairro Salto do Norte, outro pedido antigo daquela comunidade, que resolveu, e também é uma pendência de acesso e de travessia de uma ponte que estava ali desde 2008, não tinha sido resolvido o problema, houve a interdição e fomos lá, resolvemos a contenção e fizemos a ponte, a travessia para aquela comunidade também. Implantação da contenção na rua Engenheiro Ududec, também um problema antigo ali que vinha se assolando desde 2008, esse problema aí foi resolvido. Outros desassoreamentos também, ações importantes de defesa civil nesse processo, entre elas aqui são 30 pontos, 2 milhões de reais de investimento, entre elas a limpeza do Ribeirão Salto do Norte, um pedido também da comunidade que já fazia mais de 10 anos que não acontecia, limpeza do Ribeirão 7 de Maio, no bairro Itopava Norte, limpeza do Ribeirão atrás da rodoviária, no bairro Itopava Norte, um pedido inclusive dos motoristas de táxi foi feito, foi atendido. Limpeza do córrego na rua Engenheiro Marcos Simonski, no bairro Itopavazinha. A limpeza do córrego na rua Guaraquissaba, no bairro Itopava Norte. Limpeza do córrego na rua 22 de Julho, no bairro Fortaleza. Limpeza do córrego na rua Mário Schmidt, no bairro Garcia. Enfim, uma série de outras limpezas de córregos e ribeirões que estão aqui, eu não vou mencionar todos, mas o trabalho que não parou nesse processo de limpeza de córregos e ribeirões ao longo dessa caminhada desse governo, atendendo os pedidos da comunidade para que essas demandas fossem resolvidas, né? Rua Macchai de Monte, Rua da Glória, Rua Francisco Walter, Rua Guilherme Schaff e tantos outros, Rua Ricardo Georg, que foram atendidos ao longo desse período.
Uma outra ação importante que o Coronel Menestrina defendeu muito e nós investimos bastante desde que ele assumiu também, é a manutenção dos diques. Nós tivemos vários diques com bombas queimadas, com motores com problema, com transformadores com problemas, e atendendo aí a necessidade de que a gente pudesse preparar a cidade de Blumenau, fizemos uma série de investimentos nesse sentido para que a gente pudesse proteger a nossa cidade e os diques estarem à disposição para atender caso seja necessário diante de uma quantidade de chuvas intensas. Entre elas, nós tivemos aí revitalização do dique Santa Clara, revitalização do dique Fortaleza, revitalização das bombas do dique Santa Efigênia, são bombas em todos eles, foram revitalizadas, construção do sistema de contenção de bombas do dique Santa Efigênia, um pedido antigo da comunidade, conserto do transformador do dique da Fortaleza também, uma resolução de um problema, e melhoria de estrutura física e eletrônica de todos os diques que foi feito ao longo desse período. São mais de R$1.200.000 de investimento nos diques na cidade de Blumenau para solução de problemas e dar condição de funcionamento dessas estruturas com capacidade de atender a cidade. Drenagem e macrodrenagem. Aqui é importante destacar os nossos investimentos em obras que são extremamente importantes. Blumenau vive um problema antigo. As nossas obras, as nossas principais vias são antigas e tem alguns problemas que são crônicos. E nós, em todas as obras novas, nós trabalhamos para que a gente pudesse solucionar esses problemas crônicos. Vamos trazer aqui algumas informações. São obras de macrodrenagem e melhoria em 44 pontos e 21 bairros, mais de 50 quilômetros de novas tubulações colocados nos últimos 2 anos, com recursos próprios, do orçamento da União, de financiamentos e além do regime diferenciado de contratação, que é a RDC, que é em parceria com a Defesa Civil Nacional. Também espalhado por vários pontos da cidade de Blumenau, essas obras. Aqui nós temos, por exemplo, no Ribeirão Fortaleza, macrodrenagem. Aqui a implantação de uma drenagem na rua Max Clabundi, lá no bairro Progresso, uma obra extremamente importante para atender um pedido de pleito antigo, de 2008, daquela comunidade, inclusive, também. Aqui, nova tubulação na rua Rodolfo Bauer, na rua Erna Connell, na rua Franz Folles, atendendo problemas de drenagem que aconteceram nessas regiões. Implantação de drenagem na Praça Duque de Caxias, na Rua Jordão, na Rua Manuel Justino da Silva, ou seja, todas as nossas obras de pavimentação, vocês podem verificar aqui, foram feitas obras de drenagem e até de contenção nelas. Então, todas as obras novas têm isso. E aqui eu fiz questão de trazer 2 exemplos importantes. Vejo aqui, na região do terminal da Velha, no terminal da General Osório, o tamanho da drenagem que foi instalada ali para resolver um problema crônico daquela comunidade e garantir a segurança e a qualidade, tanto na rua General Osório como no terminal oeste, para atender essa necessidade fundamental de proteção à comunidade de Blumenau. Algo que as obras mais antigas não têm. E nessas obras nós enterramos em Blumenau muitas galerias, muitas tubulações, para que a gente pudesse ter uma vazão melhor na água. Investimentos que não aparecem no dia a dia, aparecem nos dias de grandes chuvas, aparecem nos dias de grandes movimentos. Outra importante aqui é a Galeria Dom Humberto Campos. Uma outra obra importante nessa caminhada, uma obra importante de toda a Humberto Campos, há uma galeria nova, resolvendo um problema de drenagem daquela região. E esse foi o foco de todas as nossas ações, desde o início, nesse processo, em relação a essa caminhada. E aqui nós temos outras ruas, nas quais todas elas houve investimentos de drenagem, garantindo e protegendo a população para o futuro, né? Garantindo e protegendo a população através de obras de qualidade, enterrando o tubo e garantindo proteção. Obras de execução e projetos. Aqui eu vou apresentar uma série de obras que estão em execução e obras que nós vamos executar nos próximos meses aqui na cidade de Blumenau, importantes e reivindicações também antigas da comunidade. Entre elas, implantação da drenagem e pavimentação da rua Teodoro Klein, no bairro Fortaleza Alta, com drenagem e pavimentação. Implantação e drenagem e pavimentação asfáltica da rua Walter Kneso, também com drenagem. Implantação e drenagem, revitalização da rua Guilherme Scharf, em execução.
A rua Soldado Moacir Pinheiro também com drenagem. A rua Maurino Valentim Jacinto também com drenagem. E aqui, obras importantes para a comunidade nas áreas periféricas, né? Implantação da contenção na rua Araranguá, bairro Garcia, obra em execução. Uma obra importante de contenção e de proteção àquela comunidade e à vida daquelas pessoas que ali residem frente às chuvas que, vez ou outra, decidem vir com grande intensidade aqui na cidade de Blumenau. Implantação da contenção na rua Wilson Bonhoeffer, no bairro Progresso, bairro Passo Manso, perdão. O investimento ali no residencial do Minha Casa Minha Vida, para garantir a proteção daquele residencial, que era para ter sido feito na obra em 2008, 2009, não foi feito. Nós assumimos o governo e fizemos essa contenção, um investimento de R$1,5 milhão em proteção daquele residencial também, uma reivindicação antiga de 2008, que nós demos solução também com uma obra extremamente importante. Execução do muro de concreto com manta geodésica junto com a recuperação da pavimentação da rua Grismil, no bairro Glória, também será executada, está em projeto, e nos próximos 30 a 60 dias deve estar iniciando a obra, também proteger essa comunidade nesse local. Recuperação das cabeceiras e execução do gabião da ponte da rua Alexandre Pfeiffer, no bairro Progresso. Inclusive já está sendo concretada o material necessário para a substituição dessas cabeceiras. A obra já está em execução, o projeto já está encaminhado. Execução, aqui é um outro local emblemático para a cidade de Blumenau. Ali na curva do cemitério, no bairro Progresso, caiu essa barreira em 2008, um pouco adiante nós já fizemos uma contenção, e aí estamos também assumindo a responsabilidade, o projeto já está em execução, estamos com o projeto praticamente pronto para fazer a licitação e vamos executar a contenção da curva do cemitério ali no bairro Progresso, uma demanda de 2008, que também estamos assumindo a responsabilidade de iniciar. Outra execução de contenção na rua Júlio Haydn, no bairro Progresso, uma contenção também solicitada há muito tempo, que prejudica toda aquela comunidade ali e que traz uma série de riscos no seu desabamento. Então, estamos assumindo aqui, o projeto já está feito, em breve estaremos licitando essa obra. Execução da contenção na rua Dário João Vieira, no bairro Progresso, muito próximo à saída da ligação Velha Garcia, um pouquinho adiante, dá para ir andando a pé, você chega bem próximo ali também, no Zendron. Então, é uma obra ali que a gente vai fazer nos próximos dias também, dar início à obra para poder atender aquela comunidade. Outra obra importante, que é a contenção da rua Santa Maria, no bairro Progresso, uma demanda da tragédia de 2008 também. Outra obra importante, que é a execução da contenção na rua Rui Barbosa, no bairro Progresso, uma demanda daquela comunidade que, se houver ali um risco maior de deslizamento, pode fechar o Ribeirão e trazer uma série de problemas abaixo também, a não execução dessa obra. Aqui a execução da contenção na rua Rui Barbosa, no bairro Progresso, também uma obra importante de contenção, garantindo a segurança. São ações de defesa civil e de proteção à população planejadas e com recursos já garantidos para serem executados aqui na cidade de Blumenau. Todas essas obras que nós estamos apresentando aqui são recursos já garantidos para a sua execução. A execução de recuperação da macrodenagem, recuperação do pavimento da Rua da Glória, no bairro Glória, também uma obra importante que será feita. São 7,3 milhões em investimentos em novos projetos de drenagem e contenção que já estão garantidos aqui. Então, são essas novas obras aí já definidas e garantidas para serem executadas. E aí, melhorias de zonas especiais de interesse social, já apresentamos isso aqui, mas eu fiz questão de trazer novamente essa apresentação. Por quê? Porque as obras são um valor de 5,5 milhões de reais, nas 4 ZEIs definidas nesse momento. ZEIs que, além da pavimentação, vão ter toda uma drenagem diferenciada, tirando da frente das casas das pessoas o esgoto, tirando da frente das casas das pessoas a água que está ali todo dia, as enxurradas, protegendo e dando qualidade de vida à população nessas zonas de especial interesse social na cidade de Blumenau. Serão executadas obras de drenagem, pavimentação e sinalização viária. Dentre elas, nós podemos aqui destacar as seguintes, né? Obra de infraestrutura no loteamento Vila Blomberg,
que já apresentamos para vocês aqui com toda a clareza. No total são 5 quilômetros, quase 6 quilômetros de drenagem e pavimentação em todas essas vias que serão executados. Loteamento Vila Jensen, lá na Itopava Central. Obras no Vila União, também ali na região da Itopava Central. Você veja ali uma foto típica da água escorrendo no meio da rua, por total falta de drenagem nesse local. E aqui nessa via também, a subida desse morro em dias de muita chuva é quase impossível, porque a água acaba comendo a via central da rua, trazendo uma dificuldade tremenda aos moradores terem acesso a essa comunidade. Obras de infraestrutura no loteamento Vila Vitória, um loteamento também importante que precisa desse apoio. Ele não é extenso, mas ele é denso e precisa também dessa revitalização. E aqui as obras de melhoria, que eu acho que é fundamental, uma das principais apresentações de hoje, aqui dando uma notícia para a cidade de Blumenau. Nós temos aí a ligação entre a Velha Garcia, né, da rua Bruno Riediger, passando pela rua Willy Henkels, que nós aprovamos na Câmara de Vereadores, o prolongamento até chegar na rua Antônio Zendron. São cerca de situação atual da Willy Henkels após a catástrofe de 2008, ela está fechada também desde 2008, sem solução, sem encaminhamento. Nunca houve promessa de minha parte, apenas de que eu buscaria estudo, buscaria o caminho, e esse ano, no início do ano, antes da pandemia, nós dissemos que íamos começar a obra em julho. A pandemia acabou atravessando esse processo de execução, as licitações, os projetos, e por isso nós definimos com toda clareza como uma obra importante que deve iniciar. Dentre isso, são 6 quilômetros de recuperação. Não vai ser asfaltado, mas vai ser feito todo alargamento, com travessias, com tubulação, toda a infraestrutura e sinalização público ao longo de toda essa via, para que ela possa ser utilizada pela comunidade. Lembrando, essa recuperação ela vai começar, e a primeira etapa inicia dia 17, na segunda-feira, com a retirada de barreiras, roçada, limpeza em geral, e além de macadamização, começando pelo bairro da Velha. E depois ela vai para a contenção, saindo então na rua Zendron. Um investimento de R$2 milhões para a ligação Velha Garcia. Uma obra importante que vai atender em muito aquela comunidade na sua necessidade de interligação, diminuindo em muito também as distâncias de um ponto a outro da cidade de Blumenau. Aqui eu quero agradecer a vocês pela oportunidade. Não sei se temos perguntas em relação a esse tema. Aí eu já respondo, porque depois nós vamos dar um pequeno break, e aí o secretário Into entra aqui comigo, e nós vamos fazer a apresentação dos resultados e das novas medidas em relação à situação do coronavírus na cidade de Blumenau. Vamos lá? Bastante gente perguntando se o senhor está bem, porque está com dificuldade de respirar. Eu estou bem, sim. E acho que tem uma pergunta só, prefeito, que eu acho que dá para explicar, aproveitando das obras e tal. A Ana Paula perguntou sobre o trevo da Itopavazinha. Não está nessas obras, e por que está parado? Ana Paula, obrigado pela pergunta. Tem algumas coisas que estão fora do controle da Prefeitura de Blumenau. Entre elas, uma destas é a Celesc. Se eu contar para vocês, nós pagamos para remover os postes. A Celesc utiliza, e aí é uma questão no mundo inteiro, no Brasil inteiro, mas utiliza de vias públicas. E cada vez que a gente precisa alterar o traçado de uma via e melhorar o traçado de uma via em prol da comunidade, não em prol do prefeito, nem em prol da prefeitura, em prol da comunidade, a prefeitura paga para a Celesc fazer as obras. A prefeitura paga para a Celesc remover um poste. E lá nós estamos pedindo para a Celesc fazer a remoção. A prefeitura paga através de quem? Paga para o empreiteiro, que paga para a Celesc, né? Paga para o ganhador da licitação. E, infelizmente, né, a Celesc tem demorado em muito para fazer isso, tem apresentado uma série de problemas nesse sentido, e aqui eu quero fazer o registro. Já era para ter sido feito dia 2 de agosto, agora parece que é dia 20 ou 22, que a Celesc assumiu o compromisso de trocar esses postes. Colocaram os postes novos, mas não trocaram a fiação. Então nós estamos buscando resolver o problema, para resolver uma rótula que é uma reivindicação antiga daquela comunidade,
Eu passei por lá muitas e muitas vezes, quando eu morava no Serene e fazia a minha segunda faculdade. Eu sou formado em administração e depois fiz a segunda faculdade de serviço social. Quando eu trabalhava no Serene, morava na Itopava Central, ali eu usava como caminho alternativo e era horrível naquela época a saída daquela rua, imagina hoje, né? Então nós buscamos várias alternativas e o casarão atrapalhou o processo. E aí agora nós estamos com o problema dos postes da Celesc naquele local. A Celesc tinha assumido um compromisso dia 2, nós falamos isso, e a Celesc rompeu com esse compromisso. A mesma coisa, exatamente o mesmo problema, aconteceu na rótula do Terminal Oeste. A Celesc também assumiu o compromisso de fazer a troca dos postes, atrasou essa troca dos postes e, por consequência, quem paga é a população. Então, isso aqui é um desabafo também, um compartilhado e um desafio que a gente às vezes tem enquanto gestor, e é às vezes até difícil de explicar isso para a população o que está acontecendo, mas nesse caso é uma situação. A Bianca, do portal NSC, pergunta qual a previsão de entrega da ligação Velha Garcia. A ligação Velha Garcia tem duas situações importantes. Nós iremos começar a obra pela região da Velha em direção ao Garcia, e ao mesmo tempo nós vamos começar uma outra obra que, quando a gente sai da Velha Garcia, tem um estreitamento de pista. Quem conhece sabe o que eu estou dizendo, né? Eu passei ali várias vezes e agora a pé inclusive tem um estreitamento, e ali tem quase que uma curva que pega a Rua Zendron. Nós vamos ter que trocar aquela ponte, fazer um alargamento dela, e vamos ter que fazer todo um sistema de contenção diferenciado ali na chegada também na Velha Garcia. Então ela vai começar desse ponto e do outro. E vai se encontrar, os dois vão se encontrar na parte central, onde é o maior problema. E ali nós vamos ter várias contenções sendo feitas. Nós estamos trabalhando com obras de 2 a 3 meses, podendo chegar um pouco mais em relação a esse processo. Mas 2, 3 meses aproximadamente de obra, para que a gente tenha a condição, talvez aí, de 3 meses, eu acho que, se a coisa caminhar, a gente tem a condição de ter a abertura da ligação Velha Garcia, podendo passar um pouco mais ou não desse prazo. Se o tempo for como ele estava generoso conosco até aqui nos últimos tempos, eu penso que a gente tem um bom resultado e possa fazer isso até antes. Mas a gente não pode estimar, porque as chuvas, nós temos aí previsão de chuvas a partir de hoje, especial amanhã, até dia 19, se não me falha a memória. Então, se isso se mantiver, talvez a gente até atrase o início dia 17. A gente quer iniciar a abertura já dia 17, já com obras. A ordem de serviço já está dada, a determinação já está feita, então as obras devem iniciar segunda-feira nessa via. E a Jamile, do portal Alexandre José, pergunta sobre os outros projetos apresentados, os de contenção também, se a gente tem prazo. Eles estão em processo licitatório, alguns vão levar de 30 a 45 dias e logo na sequência o início das obras. Alguns são curtos, de 15 dias, outros levam um pouco mais de 30 dias, dependendo ali a curva do cemitério, por exemplo, é uma obra emblemática que leva um pouco mais de tempo. Algumas contenções, elas estão na RDC, que é um pacote do governo federal, que depende da liberação do recurso da segunda parcela, que deve estar sendo solicitado nos próximos dias. A gente está fazendo a prestação de contas da primeira parcela, liberando a segunda, inicia as obras, e aí entra as obras da Araranguá, entra as obras de outras ali, que já estão encaminhadas. É isso. Obrigado a todos. Peço um tempinho, já estamos de volta aí com a apresentação das novas medidas e do balanço das medidas e dos resultados da saúde de Blumenau em relação ao coronavírus.
Mais uma vez, boa tarde a todos que nos acompanham. Aqui agora, ao lado do secretário Into, vamos apresentar a situação e as conquistas que Blumenau teve ao longo das últimas semanas, fruto das nossas decisões e das decisões difíceis que tomamos, e que houve também a parceria e a colaboração da cidade de Blumenau nesse período, fruto esse que daqui a pouco vamos apresentar a conquista, que eu acho que é importante poder ser dividida com toda a cidade. Quero mais uma vez saudar aqui, boa tarde, ao secretário Into. Eu tenho dito que ele é o parceiro dessa caminhada, que representa todos os profissionais da saúde da cidade de Blumenau, que fazem um trabalho fantástico no acolhimento, no atendimento, na orientação e no repasse de informações para toda a população, em especial também nas nossas centrais do Covid e também a todos os hospitais que têm sido parceiros. Boa tarde, secretário. Boa tarde, prefeito. Boa tarde a todos que estão acompanhando aqui. A gente tem bastante dados para mostrar, dados muito importantes e bem animadores aqui para a nossa cidade. Vamos iniciar então o histórico das medidas adotadas de combate ao coronavírus. Nós vamos compartilhar um pouco esse histórico, fruto desse trabalho que desenvolvemos com decisões duras, sérias, mas com responsabilidade ao longo dessa caminhada em prol da vida da população de Blumenau. Nós vamos fazer um rápido histórico, né, secretário? Olhando o dia 12 de junho, nós tomamos decisões aí de maior restrição ao comércio, suspensão do transporte coletivo, cinturões noturnos. Dia 20 de julho, manutenção da suspensão do transporte coletivo. E aqui a questão de atividades e serviços considerados não essenciais foram suspensos durante uma semana na cidade de Blumenau. Dia 27 de julho, tomamos uma decisão também de unificar os horários das 10 às 17 horas para serviços essenciais e não essenciais, e essas decisões, em especial essa do dia 20, deu condição da gente chegar nos resultados que nós chegamos. Sim, toda a base dos números que a gente vai mostrar aqui, veio daqui, das medidas que foram tomadas, das ações que foram colocadas, que impactaram nos números que a gente vai demonstrar hoje. Então, foram medidas tomadas no momento certo, na hora certa, que demonstraram um bom resultado agora com esses números dessas semanas que passaram. Fruto dessas medidas, nós conseguimos já ao longo dessa caminhada fazer algumas adequações no nosso decreto. Dia 5 de agosto, nova adequação das medidas com horário do comércio das 9 às 18. Era uma solicitação e um pedido do comércio que fosse só na semana passada. Nós achamos viável, inclusive, estender isso para essa semana. Estendemos essa ampliação para essa semana, dando uma condição diferenciada para o comércio também nesse período. Primeiro, na semana anterior para o Natal é bom, né? Para o Dia dos Pais, que era importante para que o comércio pudesse ter e garantir o emprego, renda, geração de riqueza na cidade de Blumenau. E aí também possibilitamos os cabeleireiros atuarem sem restrição e horário, e as academias também das 6 às 22 horas, que ajudou bastante, foram essas medidas. Dia 7 de agosto, a autorização das cerimônias de casamento e batizados e as autoescolas sem restrição de horário. Lembrando, casamentos batizados a partir de semana que vem, claro, com restrições, né? Isso não quer dizer que nós não vamos ter o casamento que nós estávamos acostumados, com a igreja lotada, com o salão de festas lotado. Vamos ter algumas restrições importantes, mas que dão condição de que quem tem o desejo de celebrar a sua união, de batizar o seu filho, enfim, de poder realizar essa atividade também. E dia 10 de agosto, liberação de atividades realizadas em condomínios, tais como academias de ginástica e musculação, e aquelas que são realizadas por crianças até 12 anos de idade, ao ar livre, em espaço privado. Aqui é importante, não é espaço público. Nós não estamos liberando praças nem parques na cidade de Blumenau, que é importante destacar, não estão represados pelo nosso decreto, estão represados pelo decreto do governo do Estado. Sim, nós temos algumas medidas que o próprio governo do estado impõe, né, pela situação que o município se apresenta na matriz de risco. Então tem essas restrições, que aí é por parte do governo do estado, né, mas o fato é que todas as medidas apresentadas aqui, até as liberações, elas foram pautadas aqui no município, foi base do município, que mostrou os números e mostrou que as decisões foram adequadas e no momento certo. Entre esses segmentos que tem nos cobrado liberação é o soccer, né? Tem cobrado de você, tem cobrado de mim, tem cobrado do secretário Anderson e de outros secretários que se tornaram até os representantes, no bom sentido, do soccer aqui, mas nós não conseguimos ir além daquilo que é definido. O próprio Supremo
Supremo disse, né, que os municípios e o Estado podem atuar juntos, mas eu não posso ser mais flexível que o Estado, eu só posso ser mais restritivo que o Estado. Explica isso também, secretário. Então, são as medidas que o próprio, a nível federal, Justiça, no STF, teve essa determinação. Os municípios eles podem restringir mais, eles têm uma autonomia de restringir mais, mas eles não têm a autonomia de flexibilizar mais que o governo estadual. Então, Blumenau, naquelas datas que a gente falou, a gente tomou a iniciativa, mediante aos dados que a gente tinha, a informação que a gente tinha, de restringir, né? Agora, a flexibilização ela tem que ser paralela e junto com aquilo que vem do governo do Estado. Dia 11 de agosto, a permissão da prática de esportes coletivos em espaços privados, com bola ou sem bola, amador ou profissional, cuja prática não exija contato físico, tais como vôlei, beach tênis, futevôlei, desde que respeitando o limite máximo de 4 praticantes simultaneamente. E aqui, uma outra decisão também apresentada ontem, que é um parecer, inclusive, do comitê, a suspensão das aulas presenciais até o dia 4 de outubro. E aqui, ontem, nós falávamos isso, inclusive, com a secretária Patrícia. Isso quer dizer que dia 5 de outubro vão retornar as aulas? Não quer dizer nada. Quer dizer que até lá nós vamos fazer uma avaliação muito clara em relação a isso, e se houver necessidade, vai se postergar mais a questão do retorno das atividades. Eu sei que tem pais com desejo de retornar, eu sei que tem professores com desejo de retornar para a sala de aula, mas nesse momento aqui, a segurança, tanto dos professores como dos alunos, é fundamental. Sim, e principalmente, né, a criança ela se tornou, apesar de ela ter um impacto muito menor, né, a gravidade da situação na criança do coronavírus ela é menor, tanto é que a gente não vê tantas crianças, né, apesar de a gente ser contaminado, a gente não vê tantas crianças em estado grave ou com complicações, mas ela é um grande vetor que ela pode levar para suas casas, levar para seus avós, seus pais esse vírus. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande realmente na escola, quando abrir, como abrir, tem que ter todo esse cuidado. Dentro dessa questão, a situação atual do Covid em Blumenau, fruto dessas medidas restritivas e algumas dessas ações nos possibilitaram, esses dados que vamos apresentar, nos possibilitaram a abertura de algumas atividades que nós já apresentamos aqui para vocês. Dentre essas, a situação atual do Covid, nós vamos apresentar aqui para vocês, né? Blumenau tem sido uma das cidades que mais testa por 1.000 habitantes, né? Perdendo nesse momento apenas para Tubarão, que está 144 testes para cada 1.000 habitantes. Blumenau está muito próximo a 100 testes para cada 1.000 habitantes. Inclusive, nós temos aí para amanhã, provavelmente, um anúncio de novas ações de testagem que vamos desenvolver em relação à questão de vários profissionais, de vários segmentos, atendendo, inclusive, às definições que nós vamos fazer adiante ali. Fundamental a ação de teste, né, prefeito? O coronavírus, a gente tem que identificar esses nossos pacientes contaminados, né, isolar esses pacientes e monitorar. E é isso que a prefeitura vem fazendo. E o teste é fundamental nesse processo, que a gente realmente teste a nossa população. Nós não nos cansamos de investir nisso desde o início, desde o dia 20 de março nós conseguimos contratar um laboratório para fazer teste, para trazer resultado de qualidade para a população de Blumenau. Outra informação importante é a incidência dos casos de letalidade, né, e também os casos confirmados. Você pode ver aqui, né, incidência de casos confirmados na população. Blumenau está em 2,92%. Prefeito, isso é um percentual alto? Percentualmente, com o número de testes que nós estamos fazendo, é baixo, né? Nós estamos testando muito, né? Nós já fizemos mais de 30.000 testes, são 35.290 testes, daqui a pouco a gente vai apresentar o balanço do dia de hoje para vocês também. São 35.290 testes realizados e 2,92% da população confirmada com o coronavírus. E a letalidade é os casos de óbitos em relação ao número de casos confirmados, 0,81%. Extrema, abaixo de 1% os óbitos em Blumenau, comparativamente com outras cidades que estão aí próximo a 3%, né? 1,69%, 1,53%. Nosso índice de letalidade é extremamente baixo. Isso é importante, isso coloca todas as medidas, né, de saúde que vêm sendo realizadas aqui no município. E aqui eu ressalvo bastante a questão do monitoramento, né, monitorar essas pessoas que têm um impacto nessa situação e o excelente trabalho que os nossos profissionais nos hospitais estão fazendo, nossa rede de atenção vem fazendo, é isso que demonstra esses dados aqui. Nós muitas vezes não costumamos usar isso aqui, é um gráfico que a gente apresenta
pouco e fala pouco dele, porque nós sempre dissemos que cada vida para nós é importante. Então, quando a gente fala que é um número baixo, a gente não está aqui em nenhum momento desmerecendo cada um dos óbitos que nós tivemos aqui na cidade de Blumenau. Por isso a gente quer, mais uma vez, nos solidarizar com as famílias e dizer dos nossos sentimentos por cada vida perdida. Desde o início lutamos para que não perdêssemos nenhuma e vamos continuar lutando para que a gente perca nenhuma daqui adiante, né? Então, cada dia é, sem dúvida, um dia de desafio para todos nós nesse processo em relação ao coronavírus. Claro, nosso bater em relação à população idosa, arrumamos essa discussão em relação aos idosos nos ônibus, mas bater em que sentido? Na proteção do idoso, né? De cada 100 idosos infectados em Blumenau, 18, com dados atualizados, vão para as nossas enfermarias. 9 vão para as nossas UTIs, né? Enquanto aos abaixo de 60 anos, 2,5 vão para as enfermarias e 1%, uma pessoa de cada 100 infectado vai para a UTI. Então veja aí a grande diferença em relação a isso. E se a gente olhar para esse outro número, né, de todos os óbitos da cidade de Blumenau, 71,3% são idosos. E aí, é só em Blumenau? Não, em Santa Catarina são 77%. Então veja o desafio em relação a isso, comparativamente aos casos abaixo de 60 anos. Então, nosso pedido sempre vai ser e vai continuar sendo para que os idosos cuidem efetivamente de si. Os dados demonstram, né, o que o idoso realmente é a população afetada de forma mais grave pelo coronavírus, né? A população que vai para a enfermaria, que interna mais, a população que vai para a UTI e a grande parcela, né, acaba indo a óbito, né? O que é demonstrado aqui pelos dados, né? Mas isso não significa que o jovem também não é afetado. O jovem é afetado, uma proporção menor, mas ele tem um papel fundamental nessa pandemia, que é que ele leva, né, o vírus a essa população mais vulnerável. E essa população mais vulnerável é realmente aquela população que vai para o hospital, que vai internar. Então, aí eu vou fazer um pedido ao jovem, né, porque o jovem tem um papel fundamental. Se ele entender as medidas e realmente tornar essas rotinas como o uso da máscara, lavagem das mãos, distanciamento social, parte do seu cotidiano, ele vai salvar muitas vidas. E aqui vem um pedido, né? Se você não consegue ficar sem visitar o seu avô, seu pai, sua mãe, que é o grupo de risco, quando vá visitar, não abrace, né? Tome todas as medidas sanitárias, tire o sapato antes de entrar em casa, fique longe. Aqui não é o ideal, mas se for esse o caminho, então, por favor, cuidado, porque às vezes aquele abraço pode ser o grande estupim para um problema maior na vida do nosso idoso na cidade de Blumenau. Aqui os números, lembrando, as pessoas têm cobrado para nós quais são as comorbidades, quais são, né? De novo, né? O grande percentual de pessoas que foram a óbito, né? Grande número, 25 dos que foram a óbito da terceira idade, o escuro é a terceira idade, o claro são os jovens, né? Mas demonstra aqui que a diabetes é a comorbidade mais presente. Fundamental que as pessoas tenham cuidado, pessoas diabéticas, que façam o controle, que tomem sua medicação, façam o acompanhamento, porque a questão de ter um descontrole, aqui eu vou usar a diabetes, mas todas as doenças aqui, elas vão agravar muito mais se você tiver um coronavírus. Outra questão importante aqui é esses dados que vocês vão poder ver aqui nesse momento. Não sei se os números estão tão claros, mas depois a gente manda os slides para todos poderem olhar, né? Mas aqui nós trabalhamos do que a gente chama da média móvel de casos confirmados sempre nos últimos 7 dias. Essa média que nós temos aqui, por exemplo, dia 24 de junho, tinha uma média de 97 casos dia. Os 97 casos dia é a média dos últimos 7 dias. Aqui nós chegamos no dia 12 de julho, quando nós assinamos o primeiro decreto de suspensão dos shoppings no final de semana e o transporte coletivo. A nossa média móvel era de 197 casos nos últimos 7 dias. Quando nós chegamos no dia 20 e suspendemos as atividades não essenciais por uma semana, a nossa média móvel era de 273 casos dia e chegou no dia 23 ainda, com o fruto dos desafios anteriores, a 282 casos dia de média móvel. E dali para frente, no dia 27, 7 dias depois, já começamos a sentir parte dessas medidas e parte também das medidas restritivas, começamos a sentir uma queda aqui de 251
de 251 é a média móvel dos casos novos de coronavírus. E aqui nós, inclusive, unificamos o decreto com a questão do horário único, das 10 às 17 horas, fechando fim de semana. E aí, agora, nós chegamos aí, fruto dessas ações difíceis, doídas para nós, inclusive, duras para as atividades comerciais, mas extremamente importantes para a saúde da saúde e da vida da população de Blumenau. Nós podemos anunciar hoje aqui, né, que dia 5 a nossa média móvel são de 126 casos dia, uma redução de 56% dos casos do nosso pico até aqui. Isso é fruto de muita ação, de muito trabalho e, sabe, de decisões precisas, cirúrgicas, no momento certo, né, secretário? Isso só representa, primeiro, como é que foi a evolução dos nossos casos, né, como ele vem evoluindo e como foi o impacto a partir de cada medida adotada, né? Lembrando que essas medidas a gente acaba vendo para frente, mas o que a gente percebe aqui é que a partir do momento que a gente tomou uma decisão, a gente já em certo período, a gente também já começava a observar alguma redução. E agora, né, no dia 5, a gente vê essa redução bem importante. Bem estabelecida. Aqui nós temos mais alguns gráficos que vão ilustrar essas informações. Aqui nós temos o total de casos confirmados nessa data, e aqui na 28ª semana, onde nós estávamos decidindo a questão do fechamento das atividades comerciais, nós tínhamos 1.343 casos novos por semana, 54% a mais que na semana anterior. Depois nós chegamos a 1.808 na 29ª semana. Quando é que fecha uma semana? É sempre de domingo a sábado. A 32ª semana fechou no último sábado, né? Então, aqui nós temos 1.808, 35% a mais. Chegamos na 30ª semana com um pico de quase 2.000 casos numa semana, e ainda, mas já diminuímos a velocidade aqui, fruto das medidas anteriores, a velocidade de aumento já diminuiu, então 5%, e logo na sequência, 40% de redução de uma semana a outra, fruto dessas medidas, e aqui, de uma semana a outra, 29% de redução. Então, demonstra aqui de casos novos por semana, com base da data da coleta do teste. É importante destacar isso aqui, né? Todos os números aqui, estes são com base na data da coleta do teste. Outra informação importante, né, secretário? Consultas e exames coletados na Vila Germânica e AGES. Queres falar um pouco sobre isso também? Sim, a gente também não só pode observar só os casos positivos, a gente tem que observar como é que essa população, o quantitativo de população que chega para os nossos sistemas de saúde proveniente de situações referentes à síndrome gripal. E é mais ou menos isso que representa esse gráfico aqui. A gente percebe ali que na 29ª, 28ª semana, né, a gente já observa a subida ali, né, dos casos que a gente tinha dos consultas em geral e coleta de testes. 29ª também uma subida maior, né? De número de consultas e de testes. Né? De uma para outra, para a 30ª, né? A 30ª ali a gente teve na 30ª a gente teve o nosso pico, né? 3.678 consultas com 2.241 testes. E aí, a partir da 31ª e da 32ª, a gente começa a ouvir uma redução de 19%, 21%, a gente já observa a redução, tanto nas pessoas que chegam para consulta, né, por síndrome gripal, e aí também no número de coleta de material de RT-PCR. O interessante é que, se a gente analisar só a questão da quantidade, ela também não é um resultado por si só. Sim. Num outro gráfico a seguir a gente vai mostrar, né, quantidade de coletas e também os casos positivos em relação a isso, que vai dar para ter uma avaliação sensível disso. E aqui, por exemplo, quantidade de consultas por síndrome gripal nos hospitais. Por que a gente fala em síndrome gripal com coronavírus? Porque o coronavírus ele tem a síndrome gripal, né, os sintomas gripais, né? Então, um paciente com sintomas gripal é um paciente potencial que você pode ter um quadro de ser positivo para coronavírus. Por isso é tão importante a síndrome gripal. E aí esse gráfico a gente observa bem isso. A gente ali na 29ª semana a gente teve o pico ali de síndromes gripais nos hospitais, e aí a partir da 31ª, na 30ª, 32ª a gente teve redução de 15%, 35% e 21%. E aqui destaca, né, que é justamente isso
que também vai refletir, né, na casa de número de novos, isso dos hospitais, né? Nós estamos falando aqui aonde a população vai em caso de sufoco, vamos assim dizer, de síndrome gripal ou dúvidas em relação dos sintomas que está vivenciando. Uma outra questão importante aqui é a nossa questão da ocupação dos leitos de UTI. Nós vivemos aqui um período onde nós tínhamos 63 leitos de UTI, nós tínhamos 43, depois ampliamos para 63. Chegamos a 86%. Depois, quando nós implementamos os leitos de guerra, de repente alguém está perguntando, prefeito, mas que negócio é esse de leito de guerra no meio dessa confusão? Por que leito de guerra separado do outro e agora junta, né? Porque os leitos de guerra eram leitos que estavam sendo implementados e foram implementados pelos hospitais de acordo com a necessidade. Ou seja, havia necessidade, eles foram montando. E agora todos os leitos estão estruturados, foram encaminhados para o Estado e agora eles são reconhecidos pelo Estado. Inclusive, esse reconhecimento melhorou a nota nossa em Santa Catarina, a gente já vai falar sobre isso também, onde Blumenau mudou, e a região do Médio Vale do Itajaí mudou o seu ranking em relação a isso. Então, nós chegamos aqui, dentro dos leitos normais, a ter 100% de ocupação, 39% dos leitos de guerra, 52% dos leitos de guerra, seja muito próximo do nosso limite humano de atendimento. E agora, estamos aqui vindo para, somando o total de 94 leitos, 65% de ocupação no dia 10, e hoje 62% de ocupação dos nossos leitos. Fruto daquelas decisões amargas ali do dia 20 e 21, que nós tomamos aí, que foram difíceis, mas trouxeram resultado na proteção à vida dos cidadãos. Aqui a gente tem a evolução dos casos ativos e casos recuperados, né? Então a gente percebe ali, primeiro, os casos recuperados ali, o azul, né? Que a gente tem 8.275 casos recuperados, é isso? E casos recuperados exatamente, e casos ativos a gente percebe como a gente vem, a curva ela subiu, né, de casos ativos, né? E aí a gente vem uma diminuição desses casos ativos em comparação com os casos recuperados que a gente vem aumentando. Isso também é importante. O que significa isso? Significa que está entrando menos casos positivos e está saindo mais pessoas consideradas recuperadas. Isso é importante porque chegamos a um determinado momento que a gente teve uma subida muito grande, chegamos a 3.057. E aqui era onde nós tomamos as medidas, né, as primeiras, depois as demais, e cada uma delas reflete um estágio, um momento crítico que nós vivemos e a nossa preocupação em relação a esse momento, né? Porque o grande desafio de estar na gestão da saúde e de estar à frente da Secretaria de Saúde, de estar à frente dos hospitais, é que esse número precisa ser compatível à condição de atendimento, né? Inclusive aqui, nesse período, sofremos algumas críticas ali na Vila Germânica. Hoje fui cobrado, inclusive, que pessoas ficaram um bom tempo ali esperando atendimento, mas tivemos um boom do número de casos, né? E onde a nossa capacidade humana estava quase que suprida na sua totalidade, inclusive no atendimento, pela rápida subida que teve naquele momento. Por isso a necessidade das decisões que nós tomamos. A evolução rápida dos casos, né, ela saturou. E é realmente isso. Esse vírus ele acaba impactando muito o sistema de saúde. Por quê? Primeiro porque ele é um vírus que transmite muito rápido, né? Então tu tem uma transmissão muito rápida, tem um grande volume de pessoas que vão necessitar do teu sistema de saúde, e é isso que a gente, de certa forma, conviveu aqui e que a gente conseguiu controlar com as medidas que a gente adotou. E aí agora, no dia de ontem, né, 2.054 casos ainda ativos, né? Praticamente 1.000 a menos do que no pico há um pouco mais de 20 dias atrás, um pouco mais de 15 dias atrás, demonstrando aí também mais uma vez o resultado dessas medidas e 8.275 pessoas recuperadas nesse momento. Aqui também um número importante é a evolução dos casos suspeitos, né? E aqui vocês podem ver essa tabela, quando nós tomamos as medidas dia 21, o número de casos suspeitos estava muito próximo a 2.000 casos, e aqui no dia 25, 2.050 casos suspeitos aqui em Blumenau, e aí depois, gradativamente, 1.311, 736, e hoje nós devemos estar com 500 casos suspeitos aproximadamente, eu não tenho aqui as informações, mas são cerca de 500 casos suspeitos comparativamente aqui. O que são casos suspeitos? São os exames que ainda faltam ser entregues, né? Nós trabalhamos com caso suspeito, é o seguinte, quem fez o teste e aguarda o resultado. Então esse se torna caso suspeito para nós. E aqui mais uma vez o gráfico demonstra o êxito dessas medidas.
Outra coisa importante, e aqui nós falamos da importância dos testes, né, secretário? De todos os casos, e aqui nós temos os testes realizados, né, e o azul, os casos positivos, né? Então, chegou no determinado momento, aqui no dia 14, 15, que 42% dos testes realizados no dia davam positivo. Analisados, né? No dia davam positivo. Era um número alto, preocupante, inclusive. Ou seja, de cada 100 testes, 42 eram positivos. Aqui no mês de julho, de cada 100 testes, 37, na média, eram positivos. E hoje, de cada 100 testes, 20 são positivos, demonstrando aqui, de fato, a redução da síndrome gripal e da efetiva contaminação pelo coronavírus. Isso é importante destacar aqui, né? Nós não testamos menos, né, secretário? Importante, os nossos critérios de testagem foram mantidos, não foram alterados. Isso realmente é porque as medidas surtiram efeito, aí as pessoas não tinham síndrome gripal, né, procuravam menos, né, e, consequentemente, você tem a redução. Mas critério de testagem não foi alterado em nenhum momento. Isso é importante, né? Cada um que chega lá e está dentro do critério para testagem é testado. Eu tenho recebido algumas reclamações e até de dúvidas de pessoas em relação a esse prefeito. Eu fui lá, eu estava com 2 dias de sintoma e não quiseram fazer o teste comigo, mandaram eu voltar 2 dias depois. Isso está errado? Está errado ou está certo? Não, está certo, porque justamente a gente tem a janela do teste, né? E aí a janela do teste do RT-PCR é uma janela de 3, né, do terceiro dia, a partir do terceiro dia até em torno do 7º dia. Né? Então, eles pedem, porque se eu fizer antes dessa janela, ou antes ou depois, eu posso ter um falso negativo. Né? Então, eu posso estar com o vírus e o resultado vir negativo. Então, a gente tem essa preocupação justamente para que a gente, quando fizer a coleta, tenha certeza que aquele é realmente um positivo. Né? Então, isso é importante. E, inclusive, os testes rápidos também têm efetividade para quem está com vírus há mais de 7 dias para o 8º dia, que é onde também o teste rápido se aplica. Então, não adianta você estar com sintoma 2 dias, fazer o teste rápido, que o resultado vai ser negativo, você vai achar que está bem, e não está, né? E é o risco, né? Porque aí nós vamos estar dizendo, se a gente faz antes do terceiro dia e vem um falso negativo, nós vamos estar dizendo para a pessoa que ela é negativa, ela vai começar a circular na cidade e, na verdade, é um positivo. Então, a gente não pode correr esse risco. Vai contaminar os outros. Exatamente. Uma outra coisa importante que a gente tem falado muito, né? Blumenau faz parte de uma região. E Blumenau e a região tomaram medidas restritivas nos últimos tempos. Blumenau talvez foi a que mais tomou medidas. Mas nós não só tomamos medidas restritivas, nós tomamos medidas restritivas, ações planejadas e teve planejamento de saúde aqui na cidade de Blumenau. Aqui teve discussão de cada uma dessas ações. E fruto desse planejamento que envolveu novas medidas restritivas lá no dia 12, no dia 20, no dia 25, se não me falha a memória, são tantas datas, mas nas datas que nós apresentamos anteriormente. E fruto do aumento do leito de UTIs de Blumenau, da região também alguns, mas em especial do aumento de vagas de UTI, do percentual de uso de UTI reduzido, Blumenau está dentro do Médio Vale do Itajaí, que saiu da região gravíssima, ou seja, saiu do mapa do gravíssimo do governo do Estado. Fruto dessas medidas e que nos dão uma condição clara de trabalho para os próximos dias, fruto dessas decisões que Blumenau tomou, de aumento de leitos de UTI, né, que aqui o Estado nos ajudou com respiradores, eu sempre reconheço isso, mas aqui o principal envolvido foi os hospitais. Acho que a gente tem que fazer um agradecimento aqui, né, secretário? Sim, agradecer os hospitais, porque se empenharam, né, em disponibilizar, né, não só, aí a gente fala assim, é só respirador, não, um leito de UTI ele envolve muito mais que um respirador, ele envolve toda uma estrutura de pessoal, e aí o reconhecimento aos nossos hospitais é justamente, vamos dizer assim, a ginástica que eles fizeram para que a gente tivesse esses profissionais qualificados para estar atuando nas nossas UTIs aqui que foram implantadas. Estruturando essa condição de dar atendimento de qualidade. E aqui vamos demonstrar que boa parte do Estado, inclusive a Grande Florianópolis estava na grave, voltou para a gravíssima, né? Então, nós conseguimos, com o fruto desse trabalho, da união de esforços, da participação da comunidade, termos esse resultado. O que isso implica, né? Implica, por exemplo, se houver uma decisão do Tribunal de Justiça frente àquela decisão do Ministério Público de cobrar que o governo do Estado seja mais rígido, nós
enquanto região, estamos com menos restrições que podem ser impostas para a nossa cidade. Eu acho que isso é importante também de ser colocado aqui, e tantas outras ações que nos dão uma diferença no nosso dia a dia da atuação. Aqui está o mapa, né? Importante destacar. A região, dia 2 de junho, estava no potencial alto, depois no dia 23 de junho foi para o grave, dia 14 de julho foi para o gravíssimo, ficou no gravíssimo toda quarta-feira na reavaliação, e na reavaliação do dia 11 baixou para o grave, ou no risco potencial da região do Médio Vale do Itajaí. De novo, fruto desse trabalho da cidade de Blumenau, fruto da ampliação dos leitos, também com apoio de outras regiões, dos números também, mas em especial os principais números são da cidade de Blumenau nesse processo. Adequações das medidas restritivas. Tudo isso que nós falamos, de repente alguém deve estar dizendo, prefeito, por que o senhor falou tudo isso? Para poder explicar aonde a gente quer chegar, né? Aonde a gente vai chegar em relação a isso. Isso quer dizer que nós estamos bem? Nós estamos melhores, se eu posso usar essa expressão, né, secretário? Mas ainda temos um desafio importante, que não é só do prefeito, não é do secretário, é de todos nós. Prefeito, a gente tem que olhar esses números como uma melhora da situação que a gente está envolvendo, né? Vamos dizer assim, se a gente estivesse na UTI, a gente saiu do respirador, mas continuamos na UTI sendo monitorados, porque é uma situação que pode se mudar rapidamente, né? Então a gente tem todos os cuidados, todas as medidas sanitárias, a conscientização da população, isso tudo tem que ser mantido, porque senão se muda muito rapidamente. Então, a situação melhorou e muito, né, relacionado ao que a gente tinha, os números demonstraram isso perfeitamente, mas a gente precisa que a população entenda a necessidade do cuidado. É fundamental que a população entenda. As medidas que nós vamos apresentar aqui não vão dar condição da gente chegar e abraçar. Por mais que eu tenha vontade de abraçar o INTO ao longo dessa caminhada e dizer muito obrigado por tudo que você fez enquanto secretário de saúde em prol da cidade de Blumenau. Por mais que eu tenha vontade de abraçar meus pais, de abraçar aqueles que são grupo de risco, amigos que eu recebo todo dia no meu gabinete, amigos que eu recebo, encontro na rua e tenho vontade de abraçar, não chegamos a esse ponto ainda. Infelizmente, ainda vamos ter que continuar mantendo o distanciamento, usando máscara, usando álcool e gel, e até uma pessoa me diz, prefeito, o uso de máscara resolve uma parte do problema. Não adianta eu usar máscara e usar álcool em gel, mas botar a mão numa superfície, cumprimentar alguém, e usando máscara, levar o dedo no olho, eu estou me colocando em risco, né? Usando máscara e tirando ela para botar a mão no nariz, eu estou me colocando em risco. Então, esses cuidados são importantes para que a gente continue com bastante vitalidade e força adiante. Prefeito, é que essas ações, essas situações, elas têm que virar rotina e do cotidiano da pessoa. Como a gente aprendeu a usar cinto de segurança, né, no carro, que a gente entra no carro, a gente já coloca o cinto de segurança. Então, o uso da máscara exatamente. Eu acordei de manhã, vou sair, coloca a máscara. Toquei em alguma coisa, lavagem com água e sabão, se não tem o álcool gel, e manter o distanciamento. Então, isso tem que virar rotina no cotidiano das pessoas. Então, mais um pouco nós podemos vencer o coronavírus. E esse pouco depende de todos nós. Depende das ações e das medidas que nós vamos tomar adiante, né? Nós vamos apresentar uma série de possibilidades que nos ajudam nesse processo, mas possibilidades que ajudam a economia da cidade de Blumenau. Mas se nós não cuidarmos adiante, podemos ter medidas restritivas novamente, né? E aí eu preciso, e nós precisamos que vocês compreendam esse papel de cada cidadão nesse momento adiante enquanto cidade. Vamos lá. A partir da próxima semana, como novas medidas, né? Segunda-feira, dia 17 de agosto, seguindo o protocolo sanitário do Estado. Existe um protocolo da Secretaria de Estado de Saúde para cada um desses itens que a gente apresentou aqui, né? E esses protocolos devem e precisam ser seguidos agora em diante. Será suspenso o lockdown de finais de semana, né? Ou seja, a partir da semana que vem, as atividades vão poder voltar ao final de semana novamente, nos horários que nós vamos apresentar aqui, né? Hotéis, atendimento livre. Livre, 100% não. Dentro do protocolo do Estado, que trabalha, se não me falha a memória, 50% de ocupação, né? Bares e restaurantes, abertos até às 23 horas,
né? Ah, prefeito, isso quer dizer que está livre também? Não, dentro do protocolo do governo do estado que trata de 50% de ocupação. E nós vamos ser duros nessa fiscalização, porque se nós falharmos nesse processo, nós que eu digo todos, eu, você que está nos acompanhando, o dono de bar, quem frequenta o local, nós vamos pagar o preço enquanto cidade. E isso é o nosso desafio, né? As academias funcionando em horário normal. Ah, então não é mais das 6 às 22, não. Se a academia quiser funcionar às 5 da manhã, à meia-noite, ela vai poder funcionar. Mas, lembrando, tem um protocolo que fala que é 30% de ocupação. Então ela tem que respeitar e todas as ações de higiene colocadas ali nesse processo. Padarias e confeitarias, funcionando em horário normal, sem restrições de horário. Mas isso não quer dizer que não tem que cumprir o protocolo de 50% também. Então é importante destacar aqui. Para consumo no local. Então elas podem abrir às 7 da manhã, as pessoas podem voltar a tomar café na padaria, né? Mas, de novo, com essa restrição. Shoppings, das 11 às 21, inclusive nos finais de semana, né? Então, também nos finais de semana, das 11 às 21. Comércio em geral, das 9 às 18, inclusive nos finais de semana. Então, continua o horário das 9 às 18 no comércio, inclusive finais de semana. Igrejas, cultos, missas liberados nesta quinta, amanhã, então tem cultos, missas liberados para as igrejas, e a partir da segunda-feira, dia 17, o funcionamento em horário normal. Então as igrejas da semana funcionam quarta e quinta, hoje e amanhã, e na semana que vem, todos os horários. Ah, mas é livre? Não, tem um protocolo do Estado que fala que é 30% da capacidade de funcionamento. Perfeito. O protocolo do Estado estava estabelecido, né, já vigorava há muito tempo, né, todas as instituições têm esses protocolos e eles têm que seguir à risca esses protocolos, né, para que, como o prefeito falou, a fiscalização vai ser dura, né, então os protocolos vão ter que ser uso de máscara fundamental, né, então que se adequem a esses protocolos para que a gente possa ter o novo normal, né, de agora em diante, aqui no município de Blumenau. Quero aqui destacar que na fiscalização temos o Coronel Menestrino, que está nos acompanhando aqui, o nosso aniversariante do dia, né? Faço questão aí de dar os parabéns publicamente, né? O aniversariante, parceiro aí dessa caminhada também, como todos os outros secretários, mas em nome dele e do INTO, quero agradecer Paulo Costa e todos os outros secretários, Júlio Augusto, que têm sido grandes parceiros e ajudado a carregar esse desafio do coronavírus, e tem sido um apoio para você, tem sido um apoio para mim, tem sido um apoio para a cidade de Blumenau, com restrições, com cuidado jurídico, com acompanhamento. E aqui nós temos por trás disso tudo, que nós não apresentamos aqui, uma série de ações de inteligência, né? Aqui nós temos um sistema de monitoramento totalmente voltado na questão da informática. Podíamos falar aqui horas, temos o controle financeiro que nós vamos apresentar, o nosso Paulo Guedes está em casa, deve estar nos acompanhando, amanhã ele está liberado do coronavírus, graças a Deus se recuperou bem, né? Então tudo isso também é importante para que a gente possa demonstrar aqui que tem gestão e tem planejamento e que nos levou a chegar nesse ponto aqui e poder permitir uma série de outras atividades. Ah, prefeito, por que não libera esse fim de semana? Por que não liberou o shopping, sábado e domingo já? Por que não liberou o horário de todas as atividades? Primeiro, porque nós fizemos também um acordo com o CDL, Cindy Lojas e com a AMP, de que nós liberamos num período de grande movimento, que é o Dia dos Pais. Mas segundo que nós ainda não estamos, o secretário disse, nós estamos no hospital ainda. Nós estamos no hospital. Nós temos situações aqui, números que nós vamos mostrar, que nós não zeramos os casos em Blumenau. Nós precisamos ter responsabilidade. E nós precisamos da ajuda de vocês para que os bons números continuem, né, secretário? Eu acho que isso é fundamental. Freito, acho que há muito tempo eu falo da coletividade, né? Blumenau sempre se pautou em todas as suas situações de críticas, né, enchentes, com a coletividade. E a gente precisa disso. É uma situação crítica que a gente vive na cidade e a gente precisa do coletivo, precisa do blumenauense empenhado em se dedicar para que as medidas sejam adotadas, que as restrições sanitárias sejam adotadas pelos estabelecimentos, para que a gente junto possa sair dessa situação. Às vezes é difícil, porque o vírus a gente não vê, né? A gente não consegue observar, a gente vê o final dele, né? Quando ele contaminou, quando ele agravou, mas é esse momento que a gente precisa de todos, e só com todos é que nós vamos conseguir sair dessa batalha contra o coronavírus.
Isso quer dizer que o idoso pode sair de casa amanhã para comemorar os bons números? Não, muito pelo contrário. Ele vai continuar sendo a principal vítima do coronavírus. Os números não vão mudar isso. Os números talvez podem diminuir um pouquinho o risco dele se contaminar, mas não diminui o risco do resultado da contaminação. Eu acho que é importante. O Winto trouxe aqui, Blumenau é expert em vencer desafios. Venceu a tragédia de 2008. Eu tive a oportunidade, enquanto secretário, de participar de assistência social dessa reconquista, inclusive das moradias para as famílias. Eu acompanhei a enchente de 83, de 84, a enchente de 2011 e todos os momentos e tantas outras que fazem história da cidade de Blumenau. Blumenau conseguiu se reerguer. E aqui Blumenau está conseguindo se reerguer durante a pandemia. E isso é importante, mas se não abraçarmos todos, vamos ter desafios. Vamos aos números de hoje, secretário? Vamos aos números. Quantos atendimentos tivemos hoje no Doctor? No Doctor nós tivemos 38 atendimentos no dia de hoje, foram 25 consultas que passaram pelo profissional médico via chat. Lembrando, fechamento é com as 15 horas, né? Normalmente nós fechamos às 17. Hoje, para que a gente possa não fazer uma live depois, você já está nos acompanhando, então a gente vai trazer o resultado de hoje com base nas 15 horas, são os números atualizados. Os atendimentos dos nossos... Nos pronto atendimentos dos hospitais foram 136 atendimentos até às 15 horas e 4 por síndrome gripão. Nos nossos atendimentos rápidos para coronavírus, nos nossos ambulatórios gerais, foram 244 atendimentos, 112 coletas de material para RT-PCR. Na Vila Germânica foi 63 atendimentos, 1 encaminhamento para o hospital e 55 coletas de material para RT-PCR. Importante destacar, secretário, aqui, fazer uma ressalva em relação a uma situação. Uma família nos questionou e a gente tem sido absolutamente transparente em relação a isso, né, em relação à questão da gravidade e, às vezes, do encaminhamento das pessoas. Nós temos um caso aqui de um encaminhamento para o hospital que foi feito ali na Vila Germânica. Então eu quero fazer um pedido para vocês. Se vocês tiverem sintomas, e aí o secretário pode explicar isso melhor como médico, né? Se vocês tiverem algum familiar em casa que há sintomas de agravamento, né, levem esse familiar para o hospital, no horário que não houver o nosso ambulatório aberto. Ou mesmo que, se ele já está numa situação de respiração mais complicada, leve. O hospital é o lugar para fazer a avaliação correta dessas pessoas. Exatamente. E se for uma situação de grave, a pessoa estiver com falta de ar, uma febre muito intensa, a gente vê que ela está ruim, né? A gente vê um quadro que vai evoluindo mal, né? Então, nessa situação, realmente, a gente orienta que procure, né? Pode procurar as nossas unidades, mas o ideal é que leve diretamente ao hospital, né, para uma avaliação. E, lógico, não é porque naquele momento alguma unidade está fechada que você não pode, aí sim, você leva direto ao hospital, tem os pronto-socorros dos hospitais trabalhando aí 24 horas. Nós temos 8 unidades de atendimento do coronavírus na cidade de Blumenau, junto com cada um dos 7 ambulatórios gerais e na Vila Germânica. Então, busque esse atendimento. A Vila Germânica das 7 às 19, as nossas unidades tem algumas que são até às 9 horas da noite e tem outras que são até à meia-noite. E se eventualmente uma dessas unidades não estiver à disposição naquele momento, que pode acontecer que os nossos profissionais ali também adoecem, leve para o hospital. E fora desse horário, o hospital é o lugar para você ser atendido. É só para relembrar então, prefeito, o AG Badenfurt, AG Centro, AG Escola Agrícola funciona até às 9 horas, o AG Fortaleza, AG Garcia, AG Itopava e AG Velha até a meia-noite. Então, hoje nós tivemos em Blumenau 90 Queres apresentar os números, secretário? Hoje foram 94 casos novos no município de Blumenau. Nós temos 10.510 casos confirmados aqui no município. Já foram realizados 35.290 testes. São 8.389 recuperados, 2.034 em tratamento, né? 1.959 em isolamento domiciliar e 87 óbitos. Aqui, lembrando que nós temos, nesse momento, né, a ocupação de UTI, 58 dos 94 leitos de UTI ocupados, 62% de ocupação. De Blumenau, 45 pessoas, 13 de outras regiões. Quando eu falo de outras regiões, pode da região, aqui fala da região, pode ser da região, mas aqui até é mais amplo, temos pessoas de outras regiões do estado de Santa Catarina também internados aqui. 53 confirmados, 5 em análise. Na enfermaria temos 46,
26% de ocupação, 44% confirmado de Blumenau e 2% da outra região. 35 confirmados e 11 em análise. Qual é a idade desses pacientes? A idade desses pacientes, de 10 a 19 anos são 11, de 20 a 29 anos 20, de 30 a 39 anos 19, 40 a 49 anos 18, 50 a 59 anos 17, 60 a 69 anos 7, mais de 80, 2. Perguntas? Prefeito, algumas perguntas, mas bastante questionamento sobre o transporte coletivo. O Evandro de Assis, do Portal NSC, também pergunta quando será reavaliada a situação dos ônibus. Os ônibus, nós temos aí a suspensão até dia 17 e até ali nós vamos fazer uma avaliação com a equipe de saúde, independente da questão do decreto do Estado, nós vamos fazer uma avaliação com base nos cuidados que nós temos para tomar em relação à redução da circulação das pessoas. Ainda há um desafio na cidade de Blumenau de redução de circulação das pessoas. Nós percebemos lá na retomada dos ônibus, primeiro enfrentamos um desafio em retirar o idoso do transporte coletivo, depois nós enfrentamos um desafio do idoso, mesmo com a medida, continuou usando o transporte coletivo. Então, essa, sem dúvida, é uma preocupação que nós temos, mas nesse momento ainda não temos definição, e essa definição dar-se-á na segunda ou terça-feira, quando teremos cenários melhores para fazer, cenários melhores ou um cenário para poder fazer uma avaliação técnica em relação a isso, né, secretário? O transporte coletivo, ele aumenta a circulação de pessoas, não é? A gente não pode dizer aqui que o transporte coletivo é a causa, mas ele aumenta a circulação, então ele tem que ter um estudo bem embasado aí para tomada de decisão quanto ao transporte coletivo, e é o que a gente está fazendo, a gente já vem trabalhando, né, na questão do transporte coletivo, mas a princípio até 17, né, ele vai ficar parado e aí a gente vai ter avaliação para como vai se comportar para frente. O Zé Carlos e a Elinete fazem uma pergunta parecida, então vou fazer ela numa só. Reduzimos os casos, mas aumentamos os óbitos. Será que o relaxamento é mesmo possível? É porque a gente tem que olhar o óbito, né? A porcentagem desses óbitos eram muitos pacientes que já estavam internados há um período, né? E muitos no período que a gente teve o aumento de casos. Então, a gente tem que olhar o cenário e a fotografia quando foi que ocorreu essa internação também para tomar essa decisão. Foi isso que a gente fez. A pergunta do Cristiano Silva da Rádio Menina também vai nessa linha dos óbitos. A média de mortes também teve a mesma média de redução dos casos? Não, é porque é justamente o que eu estava falando, né? Se a gente olhar, são casos que já estavam a longo tempo, já tinha um período, não todos, mas algum período em UTI, então que teve a internação naquele período. Então, quando você diminui casos, você também diminui a internação em leitos de UTI. Se a gente pode dizer, são frutos desse período mais complexo e grave que nós tivemos em relação a casos ativos da cidade de Blumenau. O Luiz Henrique pergunta sobre as quadras de esporte e futebol, prefeito. Elas estarão liberadas também ou ainda não? Dentro das definições colocadas aqui, né, nós temos uma restrição em relação aos soccer e atividades de contato, que não são restrições nossas, são restrições do governo do Estado. Não, por mais que eu quisesse liberá-las, o Estado não permite liberá-las, né? Então, acho que é importante destacar isso aqui também, nessa perspectiva dos soccers. Por exemplo, eventos, né? Os eventos não estão liberados. Nós liberamos uma fatia de uma atividade que é o casamento, que não é considerado evento, mas não é permitido, por exemplo, ter um festival, uma apresentação musical na Vila Germânica, não é permitido ter isso. Tudo tem os cuidados e as restrições em relação a esse tipo de ação. Só para reiterar também, prefeito, tem algumas perguntas aqui. O comércio, então, nesse final de semana, não abre. Toda atividade comercial nesse final de semana está restrita, né? Então, continuamos com aquilo que foi construído e acordado, inclusive, de um documento que foi enviado pelo próprio CDL, né? Que o CDL, inclusive, havia sugerido que se mantivesse das 10 às 17. Nós ampliamos das 9 às 18, frente ao entendimento que poderia ser feito. E, em relação à questão do comércio esse final de semana, é importante reiterar aqui, de novo, nós não vencemos o coronavírus, nós vencemos a grande batalha que tivemos pela frente, conseguindo reduzir os casos. Nós teremos resultados melhores se todos nós abraçarmos
essa causa. Então, o nosso pedido aqui é que todos compreendam que esse final de semana é ainda importante para que a gente consiga continuar reduzindo o número de casos ali adiante. E reduzindo o número de casos adiante, a gente consegue sim manter essas medidas de flexibilização que nós tivemos aqui. E se não houver a compreensão de todos esses segmentos que vão e foram liberados, daqui a pouco nós podemos ter problemas maiores e tomadas de decisões maiores em relação a esse processo. É isso? Quer falar sobre isso? Não, é exatamente isso, prefeito. A gente tem que ter todo o cuidado, não é porque você está liberando que as pessoas não vão respeitar as medidas sanitárias, né? E é isso que a gente precisa que a população compreenda, que para que a situação volte à sua normalidade, as medidas sanitárias elas têm que ser pelas pessoas, adotada realmente pelas pessoas. Só assim que a gente vai realmente conseguir caminhar como prefeito para não ter uma complicação lá na frente, a gente vai conseguir caminhar. Mais uma vez, obrigado, secretário Indo, parceiro dessa caminhada importante aí que a gente pode apresentar, fruto do trabalho deles enquanto Secretaria Municipal de Saúde, fruto do trabalho dos nossos profissionais na frente de batalha nos nossos ambulatórios, fruto do trabalho deles também dos nossos ESFs, fruto do trabalho abnegado dos nossos profissionais dos hospitais. Aqui nós queremos agradecer e também a toda a equipe da saúde que tem nos ajudado, a equipe técnica que está montada desde o dia 26 de março, cobrado de nós medidas e tem nos ajudado par e passo em todas as nossas ações. Obrigado, secretário. Uma boa noite a vocês, boa noite a todos que nos acompanham. Deus abençoe. Até amanhã, às 8h45, quando estaremos aí atualizando os casos, inclusive apresentando medidas em relação à testagem, que também são importantes para frente. Obrigado.